Aleluia. Irmãos, o Senhor Ele colocou uma palavra no meu coração, que está lá em Lucas capítulo 1, do versículo 15, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 10. Na verdade, é até o versículo 32, mas nós iremos ler apenas até o versículo 10. É uma passagem que os irmãos já conhecem, e o tema da mensagem dessa noite é colocando em ordem. Colocando em ordem. Lucas capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 10. Estou lendo na versão NVI. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir. E os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: "Esse comigo, pois encontrei minha ovelha perdida." Há mais alegria no céu do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Versículo 8 ao 10. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: "Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida." Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Irmãos, do versículo 11 até o versículo 32, nós temos a parábola do filho pródigo. Antes de nós adentrarmos o texto, é importante nós ressaltarmos algumas coisas. Jesus, de todas as vocações que ele poderia ter aqui na terra, ele é chamado de uma dessas vocações: mestre. Quantos aqui se lembram em diversas passagens da Bíblia onde as pessoas chamam Jesus de mestre? Amém? Também chamam ele de carpinteiro, não é verdade? Uma vez o pastor Renan trouxe uma palavra abençoada falando a respeito disso, sobre ele ser o carpinteiro, uma palavra abençoada que veio ao nosso coração. Mas Jesus, ele também foi chamado como mestre. E fazendo jus ao seu chamado com relação ao ensino, aos 12 anos de idade, Jesus é encontrado no templo, ensinando os mestres da lei. A Bíblia diz em Lucas que Jesus ele tinha cerca de 12 anos quando isso aconteceu, e é a única referência que nós temos a respeito da infância de Jesus. Após isso, já pula para Jesus, chegando já aos 30 anos de idade, onde ele é batizado, e a partir disso nós temos aí o conhecimento através das Escrituras, que Jesus ele inicia o seu ministério a partir do seu batismo. E eu fico pensando nisso justamente porque o único relato que existe a respeito da infância de Jesus está relacionada ao que Jesus foi chamado para fazer, que era ensinar. E Jesus ele não ensinou de qualquer forma. Jesus ensinou através da sua palavra, mas ele também ensinou através da sua vida, principalmente através da sua vida. Mas quando Jesus ensinava através da palavra que existia naquele tempo, que era apenas o Antigo Testamento, nós temos Jesus tendo conhecimento a respeito de todas as coisas que haviam dentro da Antiga Aliança. E a partir disso, Jesus ele não tinha conhecimento apenas das Escrituras do Velho Testamento, mas ele também tinha conhecimento a respeito de qual era a vontade de Deus para a vida dele e qual era a vontade de Deus para a humanidade. E a vontade de Deus para a humanidade era que ele fosse morto, crucificado, né? E fosse ressurreto ao terceiro dia. Essas referências a respeito de uma vida que nos ensina não é replicada através apenas do ato de entrega na crucificação, mas Jesus ele se entregou em diversos momentos da sua vida. E quando ele ensina, um dos métodos, como um bom mestre que ele tinha, uma das suas didáticas que ele utilizava para ensinar as pessoas era através das parábolas. O que é uma parábola? A parábola, ela nada mais é do que uma ilustração através de algumas situações para facilitar o ensino a respeito de um assunto. Ou seja, Jesus ele tinha um assunto para tratar,
ele criava uma história para que aquele assunto que ele iria tratar fosse mais fácil de ser entendido. Tanto é que Jesus ele fala: eu falo em parábolas para que vocês entendam, não os demais. Então Jesus ele facilitava a maneira de ensinar e de falar para que as pessoas compreendessem da melhor maneira. E um dos temas em que Jesus está dizendo aqui em Lucas capítulo 15, quando dizem que ele senta com publicanos e com pecadores, Jesus, utilizando 3 parábolas, ele ensina coisas preciosas a respeito de uma pessoa que se arrepende. O tema central dessa parábola é alguém se arrependendo e a alegria que existe nos céus e de Deus quando alguém se arrepende. E aqui nós vemos diversas situações acontecendo, né? A respeito dessa didática, dessa parábola, de tudo aquilo que Jesus está ensinando. Dos versículos 1 ao 7, nós temos a parábola da ovelha perdida. Do versículo 8 ao 10, nós temos a parábola da moeda perdida. E do versículo 11 ao 32, nós temos a parábola do filho pródigo. Mas o que eu gostaria de trazer aqui nessa noite, não querendo tirar aquilo que Jesus ensinou, porque o ensinamento dele sobre a parábola continua a mesma coisa, mas é que enquanto eu li esse texto hoje pela manhã, acordei mais cedo do que eu esperava, para poder preparar a mensagem, para poder orar, para poder gerar essa mensagem, entender de Deus aquilo que ele queria falar. Ele começou a trazer algumas coisas que eu precisava ouvir, que eu precisava ser tratado. E a partir disso o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que eu deveria compartilhar essa palavra para vocês, porque existem pessoas que podem estar passando pela mesma situação que eu, ou por situações semelhantes. Porque o que nós temos dentro das parábolas são objetos que são destacados para falar a respeito de um pecador que se arrepende. A ovelha perdida significava quem? Um pecador que se arrepende. A ovelha voltou e houve alegria, certo? Na segunda parábola nós temos o que? A moeda perdida, que simboliza o que? Um pecador que se arrepende. Porque quando a mulher encontra a moeda, há alegria no céu com os anjos do Senhor. E a terceira parábola está falando a respeito de um filho que saiu de casa, mas se arrependeu e voltou para os braços do pai. E aí existe a alegria do pai, que simboliza toda a alegria que existe no céu quando um pecador se arrepende. Então o objeto de estudo utilizado por Jesus é a ovelha, a moeda e o filho pródigo, para falar a respeito de um arrependimento. E muitas vezes nós nos colocamos nessa história porque esse é o ensino central de Jesus. Há muita alegria quando alguém entende a necessidade por Jesus, se arrepende dos seus pecados e se converte. O tema central é esse. É melhor uma pessoa dentro das 99 e uma pessoa que saiu fora. Quando ela volta, Jesus se alegra, Deus se alegra, a igreja se alegra, não é verdade? Quando tem arrependimento aqui nessa casa, nós nos alegramos. Quando a moeda perdida é encontrada, existe alegria naquela casa. E quando o filho pródigo ele volta para os braços do pai, existe alegria naquela casa. Mas quando nós nos apegamos a essa mensagem, nós costumamos ministrar a respeito da ovelha, da moeda e do filho mais novo. Só que o Espírito Santo trouxe no meu coração que eu não deveria aprender e ensinar a igreja a respeito apenas da ovelha, da moeda e do filho mais novo. Porque muitas vezes na história nós não somos a ovelha perdida, nós não somos a moeda perdida e nós também não somos os filhos mais novos. Muitas vezes nessa história, você será o pastor que perdeu a ovelha. E é interessante porque eu gostaria de fazer 3 perguntas para você. E se você fosse o pastor da primeira parábola? E se você fosse a mulher da segunda parábola? E se você fosse o pai da terceira parábola? Você já pensou nisso? Para nos fazer refletir um pouco? E para isso eu gostaria de fazer um questionamento. Você já perdeu algo em casa que custou encontrar, ou que você nunca mais encontrou? É impressionante porque quando eu acho que aquilo que eu perdi está naquele lugar e eu vou procurar e eu não encontro, tem uma pessoa em casa que ela encontra sempre quando eu não encontro alguma coisa. A minha esposa. O que antes era minha mãe. Já vi nessa gaveta, não está aí. Aí a mãe vai lá, abre, ó, está aqui, ó, está bem na sua frente. Não é não, Clebão?
Nossa, eu esqueci, não sei onde eu deixei a minha carteira, que não sei o que, foi você que mudou de lugar, eu deixei aqui. E aí na hora que você vai ver, a carteira não está mais lá, e você esqueceu que você tinha tirado ela de lá. E aí a esposa vem e nos lembra, não, a sua carteira está na sua bolsa, que você leva para o trabalho. Você esqueceu o que você colocou lá? Irmãos, na hora que eu vou olhar dentro da bolsa, a bendita da carteira está lá. É algo sobrenatural. E existem coisas que a gente perde, que muitas vezes a gente não sabe por que perdeu. Às vezes é de maneira inconsciente, a gente não sabe o que aconteceu. Outras a gente perde porque nós esquecemos na memória. Algumas coisas nós escolhemos deixar de lado. O tempo passa e nós não nos lembramos mais. Mas essa reflexão é para entender uma coisa, que tanto o pastor, quanto a mulher, quanto o pai, das 3 parábolas, perdeu alguma coisa. Eles perderam algo. E o primeiro ponto é que na parábola da ovelha, teve uma perda inconsciente. Por que é uma perda inconsciente? A ovelha, ela é o objeto da história, que Jesus utiliza para falar do pecador que se arrepende. E a ovelha, ela tem uma característica. Qual que é a característica? A característica é que a ovelha, ela precisa ser cuidada. A ovelha precisa ser zelada. A ovelha precisa ser preservada. E dentro dessa realidade, então, se eu sou a figura do pastor dentro dessa história, não leve a questão do pastor apenas para algo ministerial, ok? Tá bom? Não leve algo apenas vocacional, mas veja-se no pastor como uma figura de alguém que perdeu algo que precisava estar cuidando. Porque dentro dessa primeira fase da parábola, essa perda inconsciente não foi porque o pastor, ele escolheu deixar uma ovelha de lado, nesse caso. Não foi porque o pastor, ele se esqueceu que na verdade ele tinha 99 ovelhas e na verdade ele tinha 100. A grande questão dentro dessa história, por ser uma perda inconsciente, é que quando ele foi consultar depois do dia de pastoreio quantas ovelhas tinha, ele sentiu falta de uma. E isso demonstra que o pastor, ele estava preocupado com todo o seu rebanho, porque ele sentiu falta de uma. E quando ele sente falta de uma, o que ele faz? Ele vai atrás dela. Ele deixa as 99, na verdade, e vai atrás daquela que se perdeu. Dentro da parábola, a parte linda é que ele encontra a ovelha, e ele traz a ovelha para de volta do rebanho. Só que o interessante é que a ovelha, ela precisava ser cuidada. Ela era esse objeto que Jesus utiliza para falar do pecador que se arrepende, mas dentro dessa mensagem eu gostaria de fazer a aplicação de que essa ovelha é aquilo que nós perdemos, que nós não poderíamos perder. Era a nossa responsabilidade cuidar. Se eu e você somos os pastores dessa parábola, e o tema é colocando em ordem, será que talvez muitas das coisas das nossas vidas não estão em fora de ordem, porque nós perdemos aquilo que era responsabilidade nossa? Porque enquanto estava 100 ovelhas pastoreando sobre aquele lugar, e ele pastoreando elas sobre aquela pastagem, estava tudo bem, estava tudo em ordem, não tinha saído do script. Mas no momento em que ele percebe que uma ovelha saiu, a ordem ela é deixada de lado. Por quê? 99 não é 100. E se eu e você somos os pastores dessa história, e a ovelha aqui, nessa ministração, ela representa algo que precisaria de cuidado, qual é a área da minha vida que eu preciso, na verdade, cuidar melhor e eu não estou cuidando? Porque muitas vezes a nossa vida, ela sai da ordem que Jesus desejava para nós, porque nós deixamos de cuidar daquilo que é nossa responsabilidade. Existem coisas que Deus confiou a mim e a você como cristãos, que se nós não cuidarmos, a nossa vida ela começa a ir em ruínas. Existem coisas que Jesus faz por nós, mas existem coisas que Jesus exige que nós façamos. O pastor aqui dentro desse primeiro ponto, ele não foi negligente, ele identificou. Por isso que foi uma perda inconsciente. Talvez ele se ocupou fazendo outras coisas, ou ele contou apenas no início, durante o momento que estava pastoreando ali, ele não contou, alguma coisa aconteceu, mas ele não desejava perder aquela ovelha.
Porque se ele desejasse perder aquilo que ele deveria ter a responsabilidade de cuidar, por que que quando ele identifica, ele volta atrás e busca ela? Se a ovelha não importa, não tem necessidade dele buscá-la. Mas a grande realidade é que para esse pastor era muito importante essa ovelha. Essa perda foi inconsciente. E muitas vezes, dentro da nossa vida, as coisas elas não estão em ordem porque em algum momento de inconsciência, nós deixamos escapar da nossa mão aquilo que é a nossa responsabilidade de cuidar. Cada um de nós começa agora a ter o discernimento para identificar em cada área da sua vida qual é o lugar que você deveria estar cuidando e você não está. Muitas pessoas, a ordem saiu do lugar porque ao invés de estar cuidando da família, está cuidando apenas do trabalho. Existem ordens na nossa vida que estão mudando, estão saindo da ordem, porque nós deveríamos estar cuidando do nosso coração e não da vida das outras pessoas. Existem coisas na nossa vida que está saindo de ordem porque nós não estamos priorizando aquilo que precisa ser prioritário nas nossas vidas. É responsabilidade minha e sua cuidar daquilo que o Senhor confiou a nós. Você recebe isso, amém? Se nós somos os pastores dessa mensagem aqui, e nós perdemos algo que nós deveríamos estar cuidando, a gente precisa ter atenção. Mas até então ainda dá para voltar atrás. Aqui nessa noite, se você foi muitas vezes negligente com aquilo que o Senhor confiou a você e você deixou escapar pelas suas mãos, o Senhor está aqui para poder restaurar isso nessa noite, em nome de Jesus. Essa é como se fosse a primeira etapa do ensino. Porque daí depois nós vemos agora uma outra realidade. A outra realidade é a parábola da moeda. E aqui nós vemos a perda da memória. O que antes, no início, nós vemos então que existe a perda da ovelha de uma maneira inconsciente. O pastor ele não quis que essa ovelha se perdesse, era a responsabilidade dele cuidar. Mas essa ovelha ela acabou escapando, ela acabou saindo fora. Mas depois, no final da história, ele se recompôs e foi restaurada a sua ovelha, que era a responsabilidade dele e de mais ninguém. Mas talvez a gente precise entrar agora para entender o que é que nós somos responsáveis para cuidar. E aqui na perda de memória nós temos uma situação diferente. Nesses poucos versículos 8, 9 e 10, nós vemos que uma mulher, ela tinha 10 dracmas e ela perdeu uma dracma. E aqui nós temos uma mudança. Por quê? Na primeira parábola nós temos um homem representando o pastor. Aqui nessa parábola nós temos uma mulher. Segundo ponto, na primeira parábola o objeto utilizado era uma ovelha, e aqui é uma moeda. Segunda coisa, dentro do pastoreio, normalmente você não pastoreia, dentro de uma casa, um pastor de ovelhas de maneira física. Ele pastoreia no campo. E aqui essa mulher está dentro de casa. E um outro detalhe, não é normal você pastorear ovelhas enquanto está escuro. Porque os lobos podem atacar, a presa pode estar, de fato, isenta de se defender. Então, normalmente é um lugar mais claro. E dentro desse caso agora, na segunda parábola da moeda, nós temos um lugar escuro. Existe um contraste completo. Diferença de pessoa, diferença de objeto, diferença de casa, diferença de claridade. E quando nós olhamos para a figura dessa moeda, nós podemos falar que isso é algo de valor. Se existe algum produto que está R$3, se você der R$2, dificilmente a pessoa vai te vender pelo valor que não é, Aquela mulher, ela não tinha mais 10 dracmas na mão, ela tinha 9. Aquela uma era muito valiosa para ela. E uma das coisas que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é que essa moeda, muitas vezes, que é algo que nós precisamos cuidar e zelar, sabe o que é? É os princípios elementares da palavra que nós esquecemos de praticar. São os costumes bíblicos que nós tínhamos, que se perdeu com o tempo e nós não nos lembramos como foi que nós perdemos. E uma das grandes incógnitas é que essa mulher ela não perde a sua moeda em qualquer lugar, mas ela perde essa moeda dentro da sua própria casa. Talvez eu e você mandávamos antigamente mensagem para as pessoas e nós hoje não mandamos mais.
princípios que nós carregávamos que produzia salvação na vida de outras pessoas que nós não fazemos mais. Talvez a moeda de tanto valor que nós perdemos na escuridão da nossa casa, sabe o que foi? É que nós orávamos por pessoas e talvez nós não oramos mais pelas pessoas que nós orávamos, esquecemos delas. A Bíblia diz que essa mulher, ela perdeu a sua moeda e ela teve que fazer muitas coisas para poder encontrá-la. No caso, é a perda da memória, justamente porque essa mulher, ela pode ter esquecido em algum lugar, mas ela não se lembra. Como muitas vezes acontece dentro de casa, esquecemos o celular em algum lugar, esquecemos a chave do carro em outro lugar, esquecemos a carteira em outro lugar. Nós não esquecemos em algum lugar, de uma forma ou outra, acabou que foi inconsciente. Mas por nós não nos lembrarmos, nós não sabemos onde está. E essa mulher, ela perdeu essa moeda, ela não sabia onde estava e aquilo era valioso para ela. Então, se em contrapartida, a ovelha da primeira parábola simboliza algo que eu deveria cuidar, mas eu não estou cuidando, o que é esse algo? Esse algo dentro da vida do cristão são os princípios elementares que muitas vezes nós deixamos de praticar. Muitas vezes a moeda valiosa que nós perdemos dentro da nossa própria casa, sabe o que é? Antigamente nós orávamos muito, hoje nós não oramos mais. Sabe o que é de grande valia para um cristão que muitas vezes nós perdemos dentro da nossa própria casa? É que antes nós líamos muito, hoje nós não lemos mais. Antes nós buscávamos muito, mas agora eu não busco mais. Porque outras coisas começaram a ocupar a minha vida de tal maneira que agora a minha caminhada cristã se baseia em vir aos cultos e não buscar ao Senhor no secreto. Porque quando nós olhamos em Mateus 6, quando Jesus ele fala, quando você for jejuar, sabe o que você faz? Você fecha a porta do seu quarto, na sua casa, ora em secreto, que em secreto o Pai te escuta. A casa, que é a nossa casa, o lar onde nós estamos, deve ser um lugar de segurança, para que a gente busque a Jesus da melhor maneira possível, para que ao chegar na igreja a gente possa derramar tudo aquilo que nós buscamos durante a semana em nossos irmãos e cultuando a Deus. Mas muitas vezes a moeda de grande valia que nós tínhamos, nós perdemos em uma casa escura. Muitas vezes, irmãos, eu me coloco, tá? Nessa situação, como eu disse no início, a palavra de Deus veio primeiro para mim. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente entra num ativismo e muitas vezes a nossa vida está saindo da ordem e nós não percebemos. Nós não percebemos aonde nós falhamos, nós não percebemos aonde nós deixamos de buscar, nós não percebemos em que lugar nós falhamos. E agora, em contrapartida, diferente do pastor, essa mulher, ela não está procurando pela moeda em outros lugares. Ela está procurando pela moeda dentro da sua casa. E quantas coisas valiosas nós já perdemos dentro da nossa própria casa. Se essa moeda, dentro desse contexto que nós estamos falando agora, nessa noite, são os princípios elementares que muitas vezes nós esquecemos de praticar, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Será que você não perdeu essa moeda no quarto em que eu e você costumávamos a orar e hoje nós não oramos mais? Será que muitas vezes essa moeda não está em algum cômodo da nossa casa em que nós buscávamos a Deus e hoje nós não estamos buscando mais? Jesus tem falado isso muito forte no meu coração. Porque parece que antes eu buscava a Deus assim, eu olhava, meu Deus, eu horas e horas orando assim, mas horas e horas e horas e horas. E hoje com os afazeres, as ocupações, parece que tudo vai indo e a gente não percebe. O que está acontecendo? Parece que a gente está se preenchendo com palavras de YouTube. Com profetas de 14 anos que não foram ensinados a pregar. Parece que a gente está se preenchendo com uma coisa que não vai, sabe, te satisfazer para sempre. E a moeda perdida continua no mesmo lugar onde nós a deixamos. Dentro de casa. Dentro do lugar de intimidade com o Senhor, o lugar secreto. Essa palavra primeiro é para o meu coração. Porque nós precisamos como igreja se policiar a todo momento para que a gente não seja reprovado naquilo que nós pregamos. O apóstolo Paulo andava dentro desse mesmo caminhar.
Ele fala, eu prego, mas eu preciso andar e prosseguir para o alvo. Por quê? Porque eu não posso ser reprovado naquilo que eu estou ensinando. É algo que nós como cristãos não podemos perder de vista. Princípios elementares, nós não estamos falando de teologia. Nós não estamos falando de grandes teólogos ou filósofos que tem durante a história da igreja, não. Eu estou falando de prática de oração, prática de leitura das Escrituras. Essa é uma exortação para a igreja, sim. E eu sei que o Espírito Santo falou ao meu coração. Porque primeiro, foi para mim. A gente só chega no segundo estágio, quando nós perdemos a moeda, porque aquilo que nós deveríamos cuidar, nós não estamos cuidando. A partir disso, nós olhamos para casa, perdemos a moeda e nós não conseguimos encontrar mais. E a única forma de nós encontrarmos essa moeda, sabe qual é? Da mesma forma que essa mulher encontrou a sua. Ela diz que a primeira coisa que ela fez foi acender a luz da sua casa. A primeira coisa foi acender a luz da sua casa. A primeira coisa foi chamar o Espírito Santo para entrar. Aqui eu estou parafraseando. A primeira coisa que nós devemos fazer então, quando nós perdemos essa moeda valiosa, que são os princípios elementares que nós devemos continuar buscando, a primeira coisa é reconhecer que nós perdemos e pedir ajuda ao Espírito Santo para encontrá-la. Pedir ajuda ao Espírito Santo para que Ele clareie a nossa casa, para que a gente encontre no lugar em que nós perdemos. A segunda coisa é que essa mulher, ela limpa a casa, ela varre a sua casa, porque se ela deixar a sua casa mais limpa possível, é mais fácil de encontrar. E muitas vezes o que nos faz não encontrar a moeda, que é de fato esses princípios que muitas vezes nós perdemos ao longo do tempo, sabe o que é? É começar a reconhecer os pecados que estão na nossa vida, que muitas vezes praticamos, as péssimas escolhas que muitas vezes nós estamos fazendo, a maneira pela qual nós estamos vivendo a nossa vida, e fazer uma faxina nisso tudo. E o primeiro passo é clamar ao Espírito Santo, para que a luz dele invada a minha casa e invada a sua casa. Então, se a ovelha é esse objeto, representa aquilo que eu preciso cuidar, e a moeda, ela representa de fato, então, os princípios elementares que muitas vezes eu esqueci de praticar, por causa das rotinas, de tudo aquilo que muitas vezes me ocupa ou toma o meu tempo. A terceira parábola, que é a do filho pródigo, ela fala de uma perda consciente. Primeiro, você não cuida daquilo que deve ser cuidado. Segundo, os princípios vão embora. Terceiro, você se perde em sua consciência. Agora, nós não somos mais a mulher na história. Nós poderíamos nos colocar na figura do pai, que não sabemos o motivo, mas os seus 2 filhos estavam perdidos. Vocês se lembram disso? Qual que é a história? O filho mais novo pede a parte da herança, não é verdade? Ele recebe a parte da herança. E quando ele recebe a parte da herança, ele pega a sua herança, sai de casa, gasta a sua herança, vai viver de outra forma que não era a forma que o seu pai desejava para ele, e depois ele se arrepende e ele volta para casa. Só que quando ele volta para casa, o pai faz uma grande festa, não é verdade? Nessa grande festa, manda matar boi, dá anel para ele, faz tudo isso daí porque o filho voltou para casa. E no final dessa história nós percebemos que não era só o filho mais novo que estava perdido, mas o filho mais velho que estava dentro da própria casa também estava perdido. Porque a reação do filho pródigo quando ele retorna, o filho mais velho não se alegra, ele se entristece. E qual que é a alegação? Nossa, eu estou aqui, não pedi a minha parte da herança, continuo cumprindo aquilo que você me pediu para fazer, e você nunca me deu a mesma coisa que está entregando para ele. Então, dentro dessa parábola, não é só um dos filhos que está perdido, mas o outro está perdido sem sair de casa. E olhando para essas características do texto, nós poderíamos dizer que nós podemos ser o pai dessa história. Que muitas vezes nós não identificamos em que lugar nós erramos ou falhamos, se é que o pai dessa história, ele falhou em algum momento. A Bíblia ela não diz. Só diz que era um pai que tinha 2 filhos e um pediu a herança e foi embora.
Nós não sabemos, provavelmente ele pode ter cometido erros como qualquer pai comete, ou muitas vezes ele cometeu erros graves e fez com que os seus filhos de alguma forma se afastassem. São especulações. Só que o mais interessante dentro dessa parábola do filho pródigo é que a primeira é utilizado um animal. Uma ovelha é o parâmetro. Na segunda parábola nós temos uma moeda, que é o parâmetro. E agora na terceira parábola nós temos uma pessoa. Depois de tudo que aconteceu, após perder aquilo que deveríamos ter cuidado, não resta mais nada, senão apenas que nós nos tornemos o objeto de nossa própria história. Após perder aquilo que deveríamos ter cuidado, aquilo que era nossa responsabilidade preservar, que é a nossa santidade, a nossa caminhada cristã, a vida com Deus, aquilo que nós não deveríamos perder, aquilo que deveríamos ter cuidado, se nós perdermos isso, não nos resta mais nada, senão apenas que nós nos tornemos o objeto da nossa própria história. Porque agora o objeto de ilustração não é um animal ou um objeto qualquer, mas o objeto da história se torna uma pessoa. E aqui eu não gostaria de trazer como se nós fôssemos o pai da história, mas eu gostaria que vocês pensassem como filho da história. Porque a única coisa que vai restar para nós, se nós não cuidarmos daquilo que o Senhor confiou a nós, se nós não vivermos a vida da maneira que Ele quer, o que nos resta para nós é comer com os porcos. É viver uma vida que não agrada a Deus. É viver uma vida perdida em sua própria consciência. Porque o filho pródigo, ele não tem uma perca da memória, ou ele não tem uma perca de onde ele deixou, ou ele não teve uma perda inconsciente, não. O filho pródigo, ele olhou de forma consciente, e ele não quis mais estar na casa do seu pai. Só que o que leva muitas vezes um cristão a não querer continuar na casa do pai, continuar buscando na presença do pai, continuar fazendo aquilo que deveria fazer, é porque ele deu brecha nas etapas anteriores da sua vida. Ele não cuidou daquilo que deveria ter cuidado, não se santificou da maneira que deveria, não buscou da maneira que deveria, veio o esfriamento e a decisão ela foi consciente. Eu não quero mais. Isso não me satisfaz mais. Talvez nessa noite você esteja apenas no primeiro estágio. Opa, peraí, eu acho que eu perdi. Eu preciso voltar a cuidar daquilo que é minha responsabilidade. Não, talvez você esteja na segunda etapa do processo. Talvez eu e você estejamos na segunda etapa do processo. Qual que é? A segunda etapa do processo. Não estou mais praticando aquilo que eu deveria fazer para Jesus. Não oro mais como antes, não leio mais como antes, não jejuo mais como antes, não louvo a Deus mais como antes. Ou talvez você já está no terceiro estágio. Você perdeu tudo isso. E agora você tem comido com os porcos. Comer com os porcos simboliza você se alimentar de tudo aquilo que o mundo tem a oferecer. Embora você esteja na igreja, esteja aqui, pode ser que aqui seja o único momento em que você vai buscar a Deus durante toda a sua semana. Talvez aqui seja o único momento, na quarta-feira, que eu vou buscar a Deus durante toda a minha semana. Não faz sentido. A vida cristã, ela exige de mim uma responsabilidade. A minha responsabilidade é continuar colocando lenha para que o meu coração continue queimando. A minha responsabilidade é que eu venha continuar colocando lenha para que o Espírito Santo continue colocando fogo no meu coração. A minha responsabilidade é identificar em qual parte do processo eu estou e não abrir mão dela jamais. Em que parte eu estou? Eu não preciso mais abrir a mão da... Não, eu quero a presença de Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu preciso é a presença dEle habitando em mim. Mas você deixou de cuidar aqui. Mas Espírito Santo, me ajude a voltar a cuidar de novo, para que eu volte para o primeiro amor que um dia eu saí dele. O objeto aqui no caso, falando a respeito do filho pródigo, se tornar o objeto da própria história, é não zelar do que é necessário, é não dar valor aos princípios, é viver de acordo com a nossa própria vontade. Um objeto perde a consciência daquilo que é necessário para permanecer firme na fé.
Alguém que já passou por durante todo esse processo, está caindo, está afundando. Não resta mais nada para ele a não ser escolher viver a vida da sua maneira, porque talvez ele não tenha mais força para sair do lugar onde ele mesmo se colocou. Só que a grande notícia, apesar dessa mensagem, de tudo aquilo que o Senhor está nos exortando, é que Deus, Ele permanece imutável. Deus, Ele permanece no mesmo lugar. Ele está com os braços estendidos, independente do lugar onde nós estejamos afundados. Ele continua lá. Basta muitas vezes nós erguermos a nossa mão, segurar as suas mãos e continuarmos vivendo o processo. Pedro por muitas vezes se encontrou nesse lugar caído, incapaz, traiu a Jesus, não sabia mais o que fazer, voltou a pescar. Ele negligenciou algo que era a responsabilidade dele, era o chamado, a palavra que Deus deu para ele. Ele negligenciou isso. Ao invés de ele pescar homens, ele voltou a pescar peixes. Mas Deus, Jesus veio, voltou, encontrou com ele, restaurou a sua vida, falou: Pedro, você ainda está no propósito, isso foi uma fase, eu ainda continuo te amando, eu quero trazer você para mais perto cada vez mais. Pedro, a minha mão está estendida, basta você pegá-la. A graça e o favor de Deus, que nós não merecíamos, pode ser ilustrado em uma mão que jamais se recolhe, ela sempre está estendida para nos buscar, independente do lugar onde nós estejamos. Todos os discípulos passaram por fases delicadas, por fases complicadas, mas todos eles entendiam uma coisa: eu preciso colocar a minha vida em ordem. Eu preciso colocar a minha vida em ordem. E não se engane, é através das perdas pequenas, mas que são essenciais, que nós nos perdemos pelo caminho. É uma sucessão de pequenas coisas que acontecem na nossa caminhada cristã, que muitas vezes faz com que a gente pare. Nós não precisamos cair na real igual o filho pródigo, que só caiu na real quando ele estava comendo com os porcos. Basta cairmos na real hoje, com aquilo que precisamos melhorar e mudar. O resultado de estar entregue ao próprio desejo de viver a vida, nos leva a uma vida entregues a paixões que nos afastam de Deus. Para isso eu gostaria de ler Romanos capítulo 1, do versículo 20 ao 25. Romanos capítulo 1, do versículo 20 ao versículo 25. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas de seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Somente a parte A. Quando nós deixamos de cumprir com aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, nós nos esfriamos e passamos a viver a nossa própria vontade para as nossas vidas, ao invés de viver a vontade de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus deixou, entregou eles às suas próprias paixões, está falando a respeito de uma pessoa que deliberadamente, porventura, se enfraqueceu e decidiu seguir os seus próprios desejos, ao invés de seguir a vontade de Deus. Nós não precisamos chegar nesse estágio
onde nós estaremos comendo com os porcos. Nós não precisamos chegar nesse estágio onde nós saímos de casa. Nós não precisamos chegar nesse estágio. Basta reconhecermos que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para continuar no percurso. Em qual parte dessas etapas você precisa dar atenção para que você coloque a sua vida em ordem? Você deixou de cuidar de algo que não poderia deixar? Você deixou de dar valor aos princípios das Escrituras? Você tomou decisões que não devia tomar? Nessa noite, Deus ele quer colocar a sua vida em ordem. Nessa noite, o Senhor quer colocar a minha vida em ordem. Amém? Gostaria que você se colocasse de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. É uma palavra dura, irmãos. Não é uma palavra fácil de ser digerida. É uma palavra que cria clima e eu já tinha consciência a respeito disso. Mas a verdade ela precisa ser pregada. Talvez você não se identifique porque está vivendo uma boa fase na sua vida e glória a Deus por isso. Talvez você não se identificou em nenhuma parte desse processo. Gostaria que você fechasse seus olhos de verdade. Eu gostaria que você se concentrasse naquilo que está sendo ministrado. E você começasse a identificar áreas da sua vida que talvez você não prestou atenção. Nesse momento é só você e Ele. É só você e Ele. O que nós fizemos aqui nessa noite não foi mudar o ensino de Jesus. O que nós fizemos nessa noite foi apenas aplicar o meio de forma diferente para chegar assim na finalidade. Talvez você não é a ovelha perdida, mas você é o pastor que perdeu a ovelha. Talvez você não é a moeda perdida, mas você é a mulher que perdeu a moeda. Talvez você não é o pai, você é o filho pródigo dessa história. Ou talvez você é o pai dessa história. Você não sabe em que lugar você errou, mas você falhou em algum momento e agora você precisa restaurar aquilo que você perdeu. Independente de em qual fase ou qual etapa você se encontra nessa noite, a grande resposta é que foi Jesus quem deu essa palavra. A grande resposta é que o Jesus que deu essa palavra, Ele está aqui nessa noite. A grande resposta é que independente de você ser alguém ou outro alguém dentro dessa história, Jesus Ele está provocando no seu coração algo que precisa ser mudado, algo que precisa ser melhorado. Talvez você entrou nessa noite aqui sem vigor algum. Talvez você entrou aqui nessa noite pensando em suicídio. Talvez você entrou aqui nessa noite com crises intensas em seu coração, porque você não consegue buscar mais igual você buscou um dia. Talvez muitas coisas já aconteceram na sua semana. Talvez foram discussões árduas com pessoas da sua família. Talvez foi discussões ferrenhas que você teve com o seu próprio coração, com o seu próprio desejo. Talvez o que foi gerado no seu coração foi um afastamento. Talvez as perguntas que você fez nessa semana já foram como essa: por que eu estou passando por isso? Qual que é o motivo? Por que as coisas não dão certo? Por que as coisas não andam? Talvez você tenha se perguntado aonde foi que eu errei, em qual parte do processo eu falhei. Talvez você entrou aqui nessa noite depois de muito tempo. O Espírito Santo está te chamando nessa noite porque Ele tem intenção em restaurar todas as áreas do meu coração e do seu coração. Mas o primeiro ponto é chamar o Espírito Santo e deixar Ele tratar. Permita-se ser tratado nessa noite. Permita-se ser tratado nessa noite.